A paz do Senhor para todos os irmãos, louvado seja Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de nós estarmos transmitindo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e desta feita, a lição de número 13, a última lição do trimestre, verdadeiro pentecostalismo, e a lição de hoje, ela tem por título, voltando os olhos para a bendita esperança, vai falar da segunda vinda de Cristo. É um tema que alegra os nossos corações, que renova a nossa esperança, de um dia nós estarmos com o Senhor, e essa lição fecha o trimestre com graça a Deus, com chave de ouro, e nós louvamos a Deus pela sua vida, que parou aí sua atividade, ou não, para estar ouvindo aí a lição da Escola Dominical, e você que acompanhou durante todo o trimestre, com certeza foi ricamente abençoado com os temas que nós estudamos, sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Nós aprendemos sobre o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, o fruto do Espírito, a capacitação para o trabalho, o Espírito Santo incentivando a obra missionária, a evangelização, e foram temas realmente que produziram em nós, renovaram em nós, renovou em nós o conhecimento desses temas tão importantes, baseado na palavra de Deus. E a lição de hoje, como eu já disse, vai falar sobre a vinda de Cristo, o que alegra bastante o nosso coração. O nosso textuário vai dizer assim, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Carta de Tito, capítulo 2 e o verso 13. Nossa verdade prática, a nossa esperança é algo vívido e real, não se baseia em utopia e nem imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Então, a nossa esperança, ela tem fundamento, não é isso? Foi promessa do Senhor e nós cremos nas palavras sempre verdadeiras do nosso Salvador. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Atos capítulo 1, versículos 6 a 11, que diz assim, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino em Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então está aí a nossa leitura bíblica em classe, onde baseia a nossa lição. A introdução, a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento, para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Então, à medida que nós percebemos, que o tempo está cumprindo, as profecias estão se cumprindo, é a hora da igreja estar mais vigilante, é a hora dos cristãos estarem buscando ao Senhor, aguardando o soar da trombeta, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Haja vista que a morte ainda é uma realidade, mas a morte para o cristão, ela não fecha a porta para ele. Pelo contrário, a Bíblia diz, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Então é importante morrer fazendo a vontade do Senhor. E se aqueles que foram achados por dignos, por ocasião da segunda vinda de Cristo, não provarão a morte, diz a Bíblia, não provarão. Os vivos serão transformados, os mortos ressuscitados, e os 2 grupos unidos encontrarão o Senhor nos ares. É o que nós aprendemos lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Então, a bendita esperança, que é a frase tema da nossa lição de hoje, ela fala da segunda vinda de Cristo e a promessa que Ele fez de nos buscar para estar para sempre com Ele. Quando Jesus vier, todas as coisas serão resolvidas. Então, hoje nós sofremos, o mundo está um caos, a igreja está sofrendo com tudo isso, A gente percebe já muitos cristãos começando a perder a força, justamente nos momentos finais, quando nós deveríamos estar fortalecidos mais ainda, ante a iminente volta do Senhor Jesus. A gente percebe que, infelizmente, alguns já têm perdido a força, talvez porque está achando que demorou,
as coisas do mundo têm atraído, né? O pecado que tão de perto nos rodeia, conforme Hebreus capítulo 12, então nós precisamos justamente colocar os nossos olhos na pessoa bendita de Jesus, que olhando para Ele, nós não seremos confundidos jamais. O primeiro tópico da nossa lição tem por título: breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites, e disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo, e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Eu disse um dia desse aqui, que os sinais que nós estamos vendo com os nossos próprios olhos, e ouvindo com os nossos ouvidos, já é o bastante para nós acreditarmos que está para acontecer um grande evento. Nós que somos dispensacionalistas, e o que é isso? Nós cremos nas 7 dispensações: a inocência, a consciência, o governo humano, a patriarcal, a lei, a graça e o milênio, as 7 dispensações. Nós estamos na 6ª dispensação, que é justamente a graça, o tempo do Espírito Santo e da igreja. Então esse período já está se findando. Cada dispensação durou um período de tempo. A que mais durou 1.656 anos, essa já praticamente com 2.000 anos aí, e nós temos a plena certeza e convicção de que um grande evento está para acontecer, e o grande evento que nós estamos aguardando é justamente a volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A vinda de Cristo é o primeiro item do primeiro tópico da nossa lição. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Ou seja, a maioria dos cristãos acredita que Cristo voltará novamente para buscar o seu povo. Só que como que isso vai acontecer? Às vezes as opiniões divergem, né? Então nós temos aí os pré-tribulacionistas, que somos nós temos os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Pastor, o que é isso? Os pré-tribulacionistas são aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada no início da grande tribulação, ou antes da grande tribulação, melhor dizendo. Os mid-tribulacionistas acreditam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. E os pós, já está explicado, acreditam que a igreja será arrebatada no final da grande tribulação. Nós somos pré, acreditamos que a igreja não passará pela tribulação, temos base bíblica para isso. Os mid e os pós também citam lá a sua base bíblica, mas a fundamentação, né, para nós acreditarmos que a igreja será arrebatada antes da tribulação é muito forte, é muito grande. Então, é importante que o estudante da Bíblia compreenda essas coisas, entenda e tire as suas próprias conclusões. O fato de eu acreditar que Cristo vem arrebatar a igreja antes ou no final, não vai atrapalhar a minha salvação. O importante é eu manter o foco em Jesus. Tá? Eu creio, nós cremos, pentecostais, cremos que a igreja não passará pela tribulação. Como eu já disse, temos base bíblica para isso. Eu já ensinei isso aqui nas terças-feiras na igreja. E se alguém acreditar que ela vai passar, e que Jesus voltará no final da grande tribulação, dos 7 anos da grande tribulação, não é importante também, porque é importante que Cristo virá. Cristo virá para buscar um povo especial, zeloso de boas obras. E se você faz parte desse povo, você vai subir no arrebatamento da igreja. Então a vinda de Cristo é uma verdade, é uma doutrina poderosa das Escrituras. São mais de 1.800 profecias, a grande maioria no Antigo e outro tanto também no Novo Testamento, dizendo que Cristo voltará outra vez. Tá? Então é importante que nós acreditamos nessa doutrina, ensinamos ela e pregamos ela. Tá bom? Louvado seja Deus. Há diversas interpretações sobre o tema, que foge ao escopo da presente lição, ou seja, não vamos discutir esse assunto aqui sobre de que maneira ele voltará. Inclui-se a expressão segunda vinda, o arrebatamento da igreja e a sua vinda e a vinda de Jesus em glória. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que ele subiu. Atos capítulo 1, versículo 11. Então, Cristo voltará outra vez. Tá? O Antigo Testamento falou que ele virá, a lei diz que ele virá, os profetas falaram que ele virá novamente, os evangelhos falam que ele virá, o próprio Jesus falou que virá, os apóstolos falaram que ele virá, e os anjos também falaram que ele virá outra vez. Então, nós temos provas incontestáveis que Jesus voltará novamente. Por que ele não voltou ainda? Porque Deus faz tudo no tempo certo, não no tempo do homem, mas no tempo de Deus. Tá? Vai ser um dos tópicos da nossa lição, o tempo de Deus é o kairos, é quando Deus determina as coisas, ele faz segundo a sua vontade. O importante é saber que ele virá novamente. Segundo item do primeiro tópico, uma promessa de Jesus. Uma promessa de Jesus. Ele
prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. João capítulo 14 e os versículos de 1 a 13. Esse texto é importante para nós lermos, né? Para que quem não conhece, vai ficar conhecendo, é isso? Vai ficar conhecendo. Então, João 14, de 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Promessa do Senhor Jesus, no capítulo 14 do Evangelho de João. Então, nós cremos na promessa do Senhor. Então, bendito seja Deus pelas suas grandes promessas. E se alguém pode perguntar, mas será que ele vai cumprir realmente? Pois todas as outras profecias se cumpriram, por que justo essa não vai cumprir? Se Deus foi fiel para cumprir, né, para cumprir as outras, por que ele não vai cumprir essa? Então é importante que a gente tenha plena certeza de que ele voltará novamente. O mundo não tem mais condição de caminhar do jeito que está indo. O mundo está caminhando a passos largos para um caos total em todas as áreas. Política, espiritual não se fala, né? O mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. Mas política, econômica, saúde, o meio ambiente, nada mais está suportando, a sociedade não suporta mais, né? E é necessária uma intervenção divina. Deus já fez isso em outras, ao longo da história, e Ele vai fazer novamente, tá? Mas para aqueles que servem a Deus, o que nos aguarda é justamente o arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar aqui. Os discípulos falaram assim: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino em Israel? Versículo 6 do capítulo 1 de Atos. Aí a lição vai dizer o seguinte: talvez estivesse pensando num reino físico-político que era o pensamento dominante de Israel, mas Jesus os corrige por duas razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança é exclusividade do Pai, está fora do foco do radar humano, e a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Então, ainda que os discípulos aprenderam 3 anos e meio com o Senhor Jesus, eles ainda estavam presos na questão política de Israel, ou seja, eles ainda estavam perguntando, né? Jesus comissionando eles, prometendo, né, a vinda do Espírito Santo, e eles ainda perguntando sobre a restauração política de Israel, ou seja, eles custaram se desvincular disso aí, né, para mostrar que o reino de Deus está acima de Israel, está acima de tudo. O reino de Deus compreende todo o planeta Terra e o universo. Então, mas eles ainda estavam presos na questão política. Aquela velha ideia dos judeus, queria que Jesus fosse o grande libertador, que derrotasse o Império Romano e devolvesse eles a identidade e cidadania que eles tinham perdido por causa da opressão do Império Romano. Só que o que adiantava Jesus libertá-los do Império Romano, se eles continuavam escravos do pecado? Então é importante que eles fossem libertos do pecado e servir a Deus debaixo do jugo de Roma, sem Roma, como Roma veio acabar depois também, o Império Romano acabou, não importa, o importante é servir a Deus. Então Jesus falou: não compete a vocês ficar preocupado com isso, tá? Mas vocês vão receber a virtude do Espírito Santo e vocês serão as minhas testemunhas. Capítulo 1, versículo 8 de Atos. Vamos continuar. O dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem. E essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Os principais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias, que a partir do avivamento da Rua Azusa, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, tem se espalhado pelo mundo inteiro. Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. Outro sinal claro e evidente é a fundação do Estado de Israel. Desde 1948, ostenta sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano. Então, o comentarista da nossa revista, que é o pastor Ezequiel Soares, o pastor da Assembleia de Deus de Jundiaí, um homem muito preparado nas línguas originais da Bíblia Sagrada, ele diz que 2 grandes sinais marcam a eminente volta do Senhor Jesus. Primeiro, ele diz o derramamento do Espírito Santo. Quando Joel profetizou, lá no capítulo 2, a partir do versículo 28, depois você confere na sua casa, o Joel falou que era a marca dos últimos dias. E essa profecia se cumpriu no dia de Pentecoste, em Atos capítulo 2. Ou seja, Jesus foi assunto ao céu,
mandou que os discípulos ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E assim eles obedeceram. Foram para o cenáculo e lá começaram a orar, ler a Bíblia, consagraram as suas vidas. 10 dias depois, o Espírito Santo se manifestou no meio deles, eles foram batizados no Espírito Santo, falaram em outras línguas, e a partir dali a igreja, foi inaugurada com poder e grande glória, e começou a pregar a palavra do Senhor Jesus, o Evangelho de Cristo, e Jerusalém, as terras adjacentes, Samaria e outras cidades, foram evangelizadas por esta igreja, que não tinha tantos recursos, mas tinha o poder do Espírito Santo, que é muito maior do que qualquer recurso humano. Então, esse movimento foi reavivado quando em Los Angeles, na rua Azusa, tinha ali uma igreja, e aquela igreja começou a buscar o batismo no Espírito Santo em 1906, e eles começaram a receber o batismo no Espírito Santo. Pessoas vinham de longe para ver aquele avivamento, e ao chegando lá, eles eram revestidos de poder, quando criam, eram servos de Deus, acreditavam e eram batizados no Espírito Santo, e isso levou, um avivamento para várias partes do mundo, inclusive os missionários, Gunnar Wingren e Daniel Berg, que vieram para o Brasil em 1910, 1911, inauguraram a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, o maior movimento, um dos maiores movimentos pentecostais do mundo inteiro. E eles deram uma passadinha lá na rua Azusa, e receberam a promessa, e vieram para o Brasil, e trouxeram a doutrina pentecostal para o Brasil, dizendo que Jesus é o mesmo Jesus de Atos dos Apóstolos, que ele continua salvando, curando, batizando no Espírito Santo, e também voltará para buscar o seu povo. Essa mensagem foi aclamada em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, e aqui no Mutum, aqui na nossa região, chegou também a promessa pentecostal, que Jesus batiza no Espírito Santo. Então, o derramamento do Espírito Santo é uma marca do final dos tempos, segundo a profecia de Joel, capítulo 2. A outra marca que ele deixou é a restauração do Estado de Israel. Todo mundo sabe que Israel foi totalmente derrotado e destruído no ano 70 da nossa era, ou seja, Cristo morreu no ano 33 da nossa era. Quando foi no ano 70, Jerusalém foi totalmente destruída pelos romanos, e isso foi profetizado por Jesus em Mateus 24. Jerusalém foi totalmente destruída, e os judeus espalharam-se para o mundo inteiro, e depois de muitas perseguições, a Segunda Guerra Mundial, que matou milhões de judeus, agora, as Nações Unidas reuniram-se e reconheceram Israel como um Estado soberano. Isso foi em 1948, maio de 48, e teve ali um voto de um brasileiro. E o que aconteceu? A partir dali, Israel foi restaurado como nação. Este é também um grande sinal da volta de Jesus, que Jesus falou que quando a figueira brotasse, o verão estava próximo. A figueira simboliza Israel, e o verão é a volta do Senhor Jesus. Então nós precisamos acreditar nas profecias, tomar posse dela e preparar a nossa vida cada dia mais. Vamos para o segundo tópico da nossa lição, porque o nosso tempo não espera. Necessidade de vigilância. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança. Naquela época tinha os vigias, que eles colocavam em cima das torres para vigiar, se caso viesse algum inimigo. Então, eles construíam muralhas em volta das cidades, por causa das constantes guerras que havia, invasões que haviam, e eles colocavam ao longo do muro várias pessoas vigiando. Tinha algumas torres, e ali ficava a sentinela, ou vigia, vigiando. Hoje também as empresas contratam vigias, e assim por diante. Aí a aplicação o vigia não podia dormir, porque se ele dormisse, o inimigo se aproximaria. Quando ele desse o sinal, poderia ser tarde demais. Então, o vigia não pode dormir. E a igreja, ela é recomendada por Jesus a manter-se vigilante. Nós temos várias passagens da Bíblia que nos recomenda a uma vida de vigilância, vigiar, aguardando o Senhor Jesus voltar. Ele diz: bem-aventurado aquele servo que quando o Senhor voltar, o achar fazendo assim. Então, ou seja, assim como obedecendo e vigiando. Então nós precisamos estar nessa posição. Exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Disse ele: vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 44. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Um parênteses aqui que nós vamos abrir. Quando o Senhor Jesus disse, nem os anjos sabem e nem ele sabia, somente o Pai,
Jesus estava humanizado, tá? Além de estar humanizado, Jesus, tudo que ele fazia era para a glória do Pai. Então ele nunca tomava glória para ele mesmo, porque disse ele, quem glorificava ele era o próprio Pai, era o Pai que glorificava o Filho, e o Filho glorifica o Pai. Então Jesus, ele nunca puxou sardinha para a brasa dele. Então, ele quando foi indagado sobre essa questão, ele disse, nem o Filho, nem os anjos, somente o meu Pai. Hoje, né, Jesus com certeza sabe, porque retornando à sua glória no céu, ele não abriu mão da sua divindade, ele abriu mão da sua glória. Ele tinha os atributos divinos, mas ele não usou os atributos divinos, tá? Porque ele venceu tudo como homem, e dessa maneira, ele retornando à sua glória, que ele tinha anteriormente com o Pai, então Jesus hoje sabe o dia da sua vinda, tá? Louvado seja Deus. Jesus dando para nós uma lição de humildade. O ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos, como Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. A parábola das 10 virgens é uma grande exortação à vigilância. Basta dar uma lidinha lá, Mateus capítulo 25, que a gente vai perceber ali o grande ensino sobre vigilância que o Senhor Jesus deixou para nós ali, tá bom? Os vamos aos alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas, outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias e as protelaram para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam. É um erro tentar adivinhar os tempos das estações, pois só Deus sabe o dia e a hora. Em 1943, surgiu um homem chamado Guilherme Miller. Ele era da Igreja Batista, e ele fez os cálculos na profecia de Daniel, e chegou à conclusão que Cristo voltaria à Terra em 1843, outubro de 1843, propagou, muita gente acreditou, venderam propriedades, vestidos de branco, foi para cima das montanhas, esperando Jesus chegar, e o dia passou, a noite caiu, deu meia-noite e nada aconteceu. Foram nele e perguntaram, o que aconteceu? Ele falou, não, eu errei o cálculo, deixa eu refazer o cálculo. Foi lá, refez o cálculo e jogou um ano mais para frente, jogou para 1844, dezembro de 1844, a multidão agora foi maior ainda, que acreditaram mais ainda na palavra dele, e venderam propriedade, fecharam seus comércios, né? Teve gente que até doou bens, e foi para as montanhas, né? Jesus chega primeiro para eles, né? Nas montanhas, e aguardando Jesus chegar, e o que aconteceu? Deu meia-noite, e Jesus não chegou, tá? Então, um grupo correu atrás dele para espancá-lo, para praticar violência, mas ele conseguiu correr, e abandonou aqueles cálculos errados da profecia. Mas depois dele, surgiu um outro grupo que pegou aquelas profecias, deu uma nova reinterpretação para aquilo ali, e criaram várias heresias em cima daquilo ali, tá bom? Então nós temos que tomar cuidado. Eu vou evitar ficar citando nomes aqui, de denominações, porque nós estamos na internet, né? Apesar de que eles não poupam a gente não, mas a gente poupa eles porque a gente tem ética. Alarmes falsos, não somente esses grupos religiosos, mas vários grupos religiosos já marcaram a vinda de Jesus. Todos eles caíram do cavalo, todos eles quebraram a cara. Então, nós não podemos marcar. O Senhor Jesus diz que ninguém sabe, é porque justamente ninguém sabe. Nem os anjos sabem, ninguém sabe, somente Deus sabe o dia da segunda vinda de Cristo Jesus. Então, cuidado com alarmes falsos, cuidado com pessoas que vivem propagando, né? Nós não propagamos, nós dizemos que a vinda está próxima, porque nós estamos observando os sinais. Jesus deixou sinais, a Bíblia deixou sinais para nós, e os sinais todos estão pregando que algo grande vai acontecer, todos. Então nós precisamos estar apercebidos. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes, não incredulidade, a falsa expectativa e os alarmes falsos. Então nós não podemos crer, né, nesses falsários que vivem aí, dando interpretação completamente errada à Bíblia Sagrada e marcando, né, coisas que a Bíblia não dá margem. Terceiro e último tópico da nossa lição, vivendo com fidelidade, tá? Então eu acho que esse é o tópico mais importante da nossa lição, que saber que Jesus vem, todos nós sabemos. Saber que os sinais estão se cumprindo, todos nós sabemos. Agora, se tem uma coisa que nós precisamos saber e praticar, é a fidelidade. Porque Jesus vem para os fiéis, tá? Para os fiéis. Os infiéis ficarão aí. É só dar uma lidinha na parábola do joio e do trigo, que nós vamos perceber ali que o joio vai ser deixado e o trigo será levado. Então, quando o joio foi semeado, os empregados falaram assim, depois você dá uma lida na parábola do joio e do trigo,
Senhor, o que é que nós vamos lá arrancar o joio do meio do trigo? O que é que o Senhor da terra falou? Não, não arranca não, que você pode ser que você vai arrancar um e vai acabar arrancando o trigo também junto. Então deixa crescerem juntos. No dia da colheita é que tudo vai se separar. O trigo será recolhido ao meu celeiro, que é o céu, e o joio será amarrado em feixes e jogado no fogo para queimar. Mais claro do que isso, né? Só mesmo o sol do meio-dia sem nuvens. Então vamos lá. Vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Então, não somente santidade, mas Deus exige fidelidade. Vamos ver a definição de fidelidade? Definição: fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, viu? Se você reparar, algumas versões da Bíblia, naquela lista do fruto do Espírito, algumas trazem as 9 qualidades do fruto, né? Umas trazem fé, outras trazem fidelidade, porque no original grego, fé e fidelidade são similares. Então, quem tem fé é fiel, e o fiel tem fé. Então, as palavras são correlatas. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel. Lealdade, viu? Lealdade. Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo campo semântico da Bíblia Sagrada. Então observa que o fiel é uma pessoa que detém fidelidade. Ele tem fidelidade, ele tem fé, né? Ele acredita que o que Deus falou é verdade e vai se cumprir, tá? Deus foi fiel quando ele falou com Moisés, né? Na verdade, ele prometeu a Abraão, falou com Abraão, a tua semente vai ser escravizada 400 anos, mas eu vou livrá-los e vou levá-los para uma terra que mana leite e mel. 430 anos depois, Deus manda Moisés lá no Egito, tira eles da escravidão do Egito, debaixo do poder de Deus, é lógico, né? Caminharam no deserto, chegaram na terra prometida. Então Deus cumpriu a palavra que ele falou. Deus não deixa a sua palavra cair por terra. Então a volta de Jesus é uma grande verdade das Escrituras Sagradas. Então nós precisamos crer e nós precisamos aguardar com fidelidade a segunda vinda do Senhor Jesus. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e da fidelidade, Jeremias 42:5, mostrando toda a boa lealdade, Tito 2:10. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. O que é constância? É uma pessoa que não para diante dos obstáculos, é uma pessoa que não para diante da luta, é uma pessoa que não para diante da fraqueza. Ele continua firme, caminhando com Cristo, sabendo que o Senhor está do nosso lado. Estou convosco todos os dias, disse Jesus, até a consumação dos séculos. Está lá no finalzinho do Evangelho de Mateus. Então, nós temos certeza que Jesus está conosco e Ele vai cumprir a sua palavra de vir para buscar o seu povo para morar no céu. Então, nós precisamos ser achados fiéis, tá? Porque, como eu já disse, Deus não vem buscar infiel. Infiel fica para trás. Os fiéis subirão com Cristo. Aqueles que não negaram o Senhor Jesus, não negaram na família, não negaram lá na escola, não negaram no seu ambiente de trabalho, tá? Testemunharam do Senhor Jesus, não negaram a sua identidade de cristão, são pessoas que estão labutando a favor do reino de Deus, né? Então, são pessoas que são achadas fiéis. Segundo item do terceiro tópico, a fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel. A Bíblia diz isso em vários textos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A fidelidade de Deus é grande, Lamentações 3:23, e expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza. Nós lembramos aqui do Salmo 100 também, diz que a sua fidelidade dura de geração em geração. Ali também alguma versão é traduzido por verdade, e a sua verdade é de geração em geração, ou seja, a qualidade da fidelidade de Deus tem a ver com a sua verdade. A essência do caráter de Deus é fidelidade. A Bíblia diz que mesmo que a gente seja infiel, Deus nunca vai ser infiel, porque a essência do caráter dele é fidelidade. Mesmo que ele queira ser infiel, ele não consegue, porque a essência do caráter de Deus é fidelidade. Deus é verdadeiro, Deus é luz, Deus é perfeito, nele não há sombra, não há mudança de variação, não há nada que comprometa
a qualidade do seu caráter. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador ao mundo, de igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar também um fato incontestável. Olha que promessa maravilhosa. Então, se ele prometeu mandar o Salvador, né, quando Jesus se humanizou, e ele cumpriu, agora a segunda vinda de Cristo também terá o seu cabal cumprimento, tá? Então, meu irmão, a palavra que nós estamos falando aqui nessa noite é: Jesus virá outra vez, tá? Querendo os governantes ou não, ele virá. Querendo o Satanás ou não, ele virá. Querendo os demônios ou não, ele virá. Querendo os opositores da igreja, Jesus virá. Querendo eles ou não, Jesus virá outra vez, tá? Independente de qualquer opinião humana, Jesus virá novamente. Então, nós que somos os seus fiéis seguidores, precisamos estar fiéis, apercebidos que ele voltará a qualquer momento para buscar o seu povo. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta e nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações como importante virtude na vida cristã. A vinda de Cristo, ela é retratada na história, na história bíblica, na tipologia bíblica, nas parábolas e nas doutrinas bíblicas. Então, é muito forte essa doutrina, né? A crença na segunda vinda de Cristo. É muito forte o que a Bíblia ensina com respeito a isso. A tipologia, né? O que é a tipologia? São algumas coisas e pessoas e fatos que aconteceram no Antigo Testamento e que tem um cumprimento na pessoa do Senhor Jesus, que aponta para o Senhor Jesus, tá? Então, isso é tipologia. A lei de Moisés falou que ele virá, as histórias bíblicas, né, falam que ele virá, retrata através dos componentes históricos, né, que ele virá, e a doutrina bíblica também, né, mostra que ele virá. É uma doutrina bíblica, digna de toda aceitação. A fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cuja ressonância e reflexo são vistas nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito na vida do crente. Gálatas 5:22, que é o fruto do Espírito que eu falei. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta nos relatos históricos, proféticos, nas parábolas e ilustrações, como importante virtude da vida cristã. Então, se Deus é fiel, os seus seguidores também têm que ser achados fiéis. A fidelidade é um caráter de Deus. A vida cristã tem que ser pautada pela fidelidade, tá? Porque quem não é fiel não consegue seguir os passos de Jesus, porque Jesus, ele é fiel, ele foi fiel, é fiel e será fiel. O escritor aos Hebreus diz que ele foi fiel em toda a sua casa, né? Então Jesus, ele sempre foi fiel. E uma pessoa infiel não consegue servir ao Senhor, não consegue cumprir a palavra de Deus. Então, Deus não tem compromisso com esse tipo de gente, que é achado infiel. Os fiéis serão levados para a glória no arrebatamento da igreja. Então, nós temos que ser achados fiéis. Tempos e estações, nosso último item. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Versículo 7 do capítulo 1 de Atos. Essa resposta foi dupla. Tempos, no grego, nessa mensagem, é cronos, e significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Então, esse aí é o tempo cronológico, tá? Cronológico. Então, Jesus falou que não pertencia aos discípulos ficar especulando sobre o tempo, ou seja, tinha que fazer o trabalho que Deus mandou, começar a pregar o Evangelho. O Evangelho está sendo pregado até hoje, nas igrejas, nas praças, nas ruas, nas rádios, na internet, televisão, revistas, folhetos, enfim, né, outdoors. Tem pessoas que pintam nas pedras, né, aquelas letreiros grandão, evangelizando, colocando ali versículos da Bíblia. Não importa, o Evangelho está sendo pregado. Então, esse é o tempo cronos. E estações tem a ver com o tempo perfeito de Deus, que é o tempo que Deus determinou para cumprir todas as coisas. Isso aí é da alçada dele, ele não tem que dar obediência a ninguém. Olha só, estações, nesse verso, né, que Jesus falou, é kairos, que significa ocasião, e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. Então, o tempo e o kairos, Deus não deu para os homens administrarem. Quem administra isso é Deus. E Deus faz tudo de acordo com a sua vontade.
em Gálatas capítulo 4, vai dizer que Cristo veio na plenitude dos tempos. Está lá em Gálatas capítulo 4, parece que é o versículo 4, se não falha a memória. Então, o que é plenitude dos tempos ali, segundo a ótica de Gálatas capítulo 4? É que Jesus veio no tempo certo, tá? Ele não veio antes e nem depois. Jesus Cristo veio no tempo certo, do jeito que o Pai estabeleceu. Cristo veio, nasceu, né, por obra e graça do Espírito Santo, cresceu, viveu, morreu, ressuscitou, né, concedeu o Espírito Santo aos apóstolos, instruiu eles, comissionou eles a pregar o Evangelho e foi assunto ao céu. E hoje ele intercede por nós, é o nosso grande sumo sacerdote. Então Cristo veio para cumprir a plenitude dos tempos estabelecido pelo Pai. Então a sua segunda vinda também está nos parâmetros de Deus. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos hoje? Que a volta de Jesus está mais próximo do que a gente possa imaginar. Mas ninguém tem a competência e a ousadia para estabelecer um dia, o mês e o ano. Ninguém sabe. Se alguém se levantar dizendo isso, é um falso profeta. Então nós precisamos estar apercebidos diante dos sinais que o Senhor Jesus já deixou para nós. Está lá em Mateus capítulo 24, é só dar uma lidinha ali que a gente vai ver os sinais que ele deixou para nós. Fome, guerra, peste e tantas outras coisas, esfriamento do amor por parte de muitos cristãos, é uma das maiores marcas também que Jesus está voltando. Então nós precisamos estar apercebidos, tá? A conclusão diz assim: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. A volta de Jesus para nós, para nos levar ao céu, é a esperança da igreja. Que Deus abençoe a todos, no poder do santo nome de Jesus. Chegamos ao final do nosso trimestre abençoadíssimo. Vem aí um novo trimestre, né, uma nova revista, com o tema Dons e Fruto do Espírito Santo. Então você adquire a revista, participe das lições, seja virtual, seja presencial, né? Assim que liberar, a gente volta a reunir presencial, mas por enquanto a gente vai gravar as lições, porque nós estamos debaixo de decreto municipal. Então estaremos gravando as lições da escola dominical e você está sendo abençoado também igualmente, tá bom? Quero fazer uma oração com todos, agradecendo a Deus por mais esse trimestre abençoado. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta lição. Na verdade, muito obrigado por esse trimestre, que muito nos abençoou, muito edificou a nossa alma, muito acrescentou ao nosso conhecimento acerca da pessoa e a grande obra do Espírito Santo em nosso meio. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas, pelo batismo no Espírito Santo. Muito obrigado pelos dons do Espírito, sejam eles relacionados na Tua Palavra. E peço ao Senhor que continue despertando os irmãos e todos nós, para estarmos sempre, Senhor, desejosos de aprender mais e mais a Tua Palavra. Abençoa aqueles que estão em casa, participando desta lição, é o que nós te pedimos, Senhor, no poder do santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.